Hoje é celebrado São Francisco de Assis, um dos santos mais importantes da Igreja Católica, que marcou a história da humanidade, tanto que se tornou o protetor dos animais, o padroeiro da ecologia, e também influenciou a escolha do nosso Papa Francisco, por causa deste santo, o homem que definiu como a paz e a harmonia. São Francisco abraçou a pobreza para seguir mais perfeitamente o exemplo de Cristo e pregava a todos o amor a Deus. Para aprofundarmos na história de São Francisco, é com muita alegria que eu converso com dois frades da Ordem dos Frades Menores. Frei Edgar Alves, pároco do Santuário de Santo Antônio, em Brasília. Frei Edgar, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Ótima tarde a todos. E o Frei Paulo Sérgio de Souza, vigário paroquial da Paróquia São Francisco, em Goiânia, Goiás. Frei Paulo Sérgio, bem-vindo. Boa tarde, Padre Wellington. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa, conversando sobre São Francisco. Eu começo perguntando sobre a vida de São Francisco antes de sua conversão. E aí eu direciono a pergunta primeiro para Frei Edgar e depois eu pediria que o Frei Paulo Sérgio complementasse. Olha, o nosso seráfico pai, São Francisco, na sua juventude, teve uma juventude muito tranquila, no sentido de ser um jovem como qualquer outro, no mundo das diversões. Depois ele fez um grande encontro com Nosso Senhor e transformou a sua vida completamente. Então, o que nós podemos falar sobre esse momento da vida de São Francisco é essa sua conversão, né? Uma conversão que demorou algum tempo e que levou ele justamente a mudar daquilo que era antes as festas, as baladas e tudo isso, para realmente um seguimento a Nosso Senhor. Então, a vida de São Francisco foi uma vida doada depois aos pobres, aos simples, né? Ele, depois do seu encontro com o leproso, que é um encontro transformador, ele fez com que realmente ele se aproximasse das pessoas mais simples do seu tempo, as mais necessitadas, e aí estão os leprosos. E aí com isso ele vai morar com os leprosos e deixa toda aquela vida antes de riqueza e prazeres. E assim, então, ele muda completamente a sua vida. Outras pessoas viram isso e também quiseram viver esse modo de vida. Então, para a gente começar essa roda de conversa, falar dessa transformação que São Francisco fez na sua vida pessoal e como que isso também fez com que ele transformasse outras pessoas e, com isso, transformasse também toda a igreja. Perfeito. Frei Paulo Sérgio, existiu um momento de decepção, de fragilidade na história de Francisco que precedeu a sua conversão. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse desejo que ele tinha da glória humana e também desse confronto com a própria realidade do seu coração, né? Que não preencheu aquilo que ele procurava e que ele se decepcionou diante de uma série de situações. Conforme o Frei Edgar falou para a gente, então São Francisco, como jovem, antes da sua conversão, ele participava de um movimento chamado movimento cavalheiresco, ou seja, muitos jovens de Assis participavam deste movimento, onde eles eram treinados também para guerras, para a busca de poder, para que em vitórias em guerras eles recebessem muitas honras, né? Então esse era o desejo de São Francisco. Ele buscava honrarias através de uma vida onde ele se dedicaria às guerras, conquistando coisas para a cidade de Assis. Então, São Francisco ele tinha esse desejo de buscar honras e de glória no mundo. Então, justamente quando ele foi preso em Perúdia, quando ele foi para a guerra, ele foi preso e na prisão ele ficou muito tempo e ali ele começou a refletir sobre o que era verdadeiramente importante na sua vida, quando o Senhor fala para ele em sonho: Francisco, o que você busca de mais importante? Os prazeres do mundo, as honrarias do mundo, ou servir ao Senhor, que é o Deus de tudo aquilo que você vê, o Deus da vida? Então, a partir desse encontro com o Senhor em sonho,
Francisco, o jovem Francisco, começa então a deixar para trás a sua busca de juventude, a sua busca de honra e de prazeres na sua vida, para começar então esse caminho de conversão. Conforme o Frei Edgar colocou, é um caminho de conversão que durou muito tempo, não foi da noite para o dia. Assim, isso celebra também a nossa própria busca de conversão. Nós não somos convertidos da noite para o dia. A conversão é um caminho que começa um dia e que vai até o momento em que nós nos encontramos com o Senhor, né? Então, a conversão de São Francisco começa na prisão, quando ele, em sonho, o Senhor fala com ele, justamente querendo saber qual a verdadeira glória que ele buscava, a qual o Senhor ele realmente gostaria de servir. Então, a partir disso, da prisão, depois ele foi libertado, ele retornou a Assis, então ele começa então a modificar a sua vida, a sua maneira de agir, ele começa então a desprezar tudo aquilo que para ele era tão importante, as glórias do mundo, e começa então a se dedicar a buscar o Senhor. Ele começa a sair para lugares distantes, ele passava dias em oração, em cavernas, celebrando retiros espirituais, e tudo isso vai construindo na vida e na alma de Francisco uma conversão contínua ao Senhor. Frei Edgar, quando nós chamamos a atenção para a influência que Francisco recebe da sua família, como a gente pode entender essa influência que ele teve e a discordância que ele apresenta na relação com o seu pai? A influência maior está em sua mãe. Sua mãe que o levava para a igreja, que ensinou as orações. Então nós temos aí vários relatos da biografia de São Francisco que ressaltam justamente esse aspecto, né? De que ela o influenciou para esse encontro pessoal com Nosso Senhor e o salvava de tantas situações ali com o seu pai. Ele enfrenta o seu pai justamente para poder se posicionar nessa sua conversão. Era necessário, naquele momento, ele mostrar realmente que queria aquela conversão, aquela mudança de vida. Então, para isso, ele realmente tira ali toda a sua roupa e, nesse caso, é abraçado, então, pela igreja, né, que tem ali na praça em Assis, justamente, todo esse simbolismo, as pessoas vendo que, então, ele realmente mudou. Ele queria não apenas interiormente, mas exteriormente mostrar isso para as pessoas. E esse confronto que ele tem com o pai é para marcar a posição daquilo que ele queria. E a partir disso, então, ele vai morar com os leprosos e a sua vida foi mudada completamente. Nós podemos dizer que depois disto, ele então influencia também a sua mãe, né, e seu pai. Nós não temos relatos aí do final da vida dos dois, que se possa realmente acreditar historicamente, mas em todo caso o que nós temos é esta posição firme de São Francisco, de uma busca de conversão interior, e que isso nada, né, ninguém nesse caso poderia atrapalhar, mas sem dúvida nenhuma ele é influenciado pela sua mãe com as primeiras orações. Frei Paulo Sérgio, a experiência de Francisco com a igreja, ela primeiro se dá, a gente poderia dizer, na reconstrução de uma pequena capela e depois passando para um projeto, para um entendimento de uma vivência do Evangelho a partir da vida comum? Nós devemos lembrar que na igreja do século XIII, né, as pessoas não tinham Bíblias em casa como nós temos hoje. Então, as pessoas só podiam escutar o Evangelho, a palavra de Deus, quando elas iam à missa, quando elas iam à igreja, porque os livros eram raros e só nas igrejas existiam os livros sagrados. Então, São Francisco, ele ia às igrejas, escutava a palavra de Deus e, a partir principalmente do Evangelho, ele, muito atento e obediente ao Evangelho, foi construindo a sua vida, ele foi sendo obediente a Jesus de uma maneira especial, escutando o Evangelho. Então, o que muda na missão de São Francisco, na igreja do seu tempo, foi justamente isso. São Francisco sai das igrejas e vai ao encontro das pessoas para levar o Evangelho, para evangelizar os pobres, aqueles que moravam fora dos muros da cidade, os
os leprosos, aqueles que não tinham condição de viver dentro das cidades. Então, é como o Papa Francisco fala hoje, uma igreja em saída. Francisco celebrou justamente isso naquele tempo. Ele saiu das igrejas, ele saiu até da cidade para ir ao encontro das pessoas que moravam fora dos muros, fora da segurança que as cidades ofereciam. Então, com São Francisco e São Domingos de Gusmão também, o evangelho sai das igrejas e vai ao encontro das pessoas, nas praças, nos caminhos. São Francisco evangelizava e anunciava a todos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Frei Edgar, como nós podemos entender, principalmente numa sociedade marcadamente consumista, numa sociedade que visa, às vezes, o acúmulo e o esbanjar das riquezas, a riqueza, por assim dizer, de Francisco, ou que Francisco encontra na pobreza? Por que entender a pobreza como uma realidade que São Francisco falava tanto, abraçou fundamentalmente e convidou outros para fazerem a experiência? Muito boa essa pergunta, porque hoje em dia se tem questionado muito sobre isto, sobre o nosso próprio voto de pobreza hoje em dia, né? E realmente, quando a gente olha para São Francisco, a gente tem que compreender esta pobreza radical. Ou seja, é aquele total desfazer-se das coisas terrenas, né? É não buscar o acúmulo das coisas. É isso que São Francisco fez no seu tempo, ensinou outras pessoas a fazer. Então, a sua economia está voltada para isso, para a pessoa ter esse total desprendimento, a pessoa não ser apegada às coisas, não ser apegada a nenhum tipo de bem material, a pessoa não se sentir superior ao outro. Por isso que na nossa ordem nós usamos a palavra servo, né, que é o nosso ministro, para o superior e assim por diante. Temos várias circunstâncias dentro da nossa ordem que lembram isto, que nós somos irmãos, e por isso ele fez questão que nós nos chamássemos frades menores, ou seja, irmãos menores. Então somos todos iguais. E esse aspecto é realmente muito interessante, porque hoje em dia as pessoas deturpam um pouco aquilo que é a fala do nosso seráfico pai São Francisco, ou então contrapõem isto simplesmente com a riqueza, né? A pessoa pode ser rica, não há nenhum problema nisso, é a pessoa ter bens. Agora, como ela usa esses bens? Esse realmente é o que São Francisco fez, né? Ou seja, ele ensinou a gente a olhar para os nossos bens com uma outra visão, uma visão de quem reparte, de quem consegue fazer da sua fortuna algo bom para as outras pessoas. Então, quando você tem só acúmulo, né, e aí você vai juntando aquilo para si, que é o que nós chamamos de rico, de riqueza, para si mesmo, para seu próprio desfruto, então isso é o contrário que São Francisco está ensinando. São Francisco ensina que a pessoa pode ter os seus bens, pode ter a sua fortuna, mas que ela seja livre para ajudar o outro. Eu acho que isso é importante hoje em dia e às vezes eu vejo por aí algumas pessoas até deturpam esse pensamento do nosso seráfico pai. A pobreza, né, a pobreza radical, essa pobreza realmente que deve ser vivida, não tem nada a ver com a miséria. É uma pobreza do seu desprendimento, do seu não apegar-se às coisas, né? Então, essa é uma diferença, eu acho que a gente consegue entender isso. Claro que nós, os frades, vamos seguir realmente uma pobreza mais radical, no sentido de que nós não vamos ter absolutamente nada, nenhum tipo de bens e assim por diante, né? Mas isso é porque nós fizemos um voto e nós vivemos um grupo de pessoas que vivem isso, né? Agora, a pessoa que é casada ou solteira e que tem bens, ela pode viver a sua pobreza fazendo com que esses bens sejam utilizados para o bem comum, para modificar a vida do outro, principalmente do pobre, da pessoa simples. Então, eu vejo muitas pessoas que são empreendedores hoje em dia, né, que querem que o fruto do seu trabalho realmente desenvolva, que o seu empreendimento seja grande. Isso não tem nada a ver com o ensinamento do nosso seráfico pai São Francisco. O que ele nos ensina é superarmos essa visão de acumular para si, né? E eu acho que essa é a grande diferença, Padre Hélio. E essa pergunta realmente foi muito boa,
nesse sentido, para ele tentar esclarecer essa mudança que São Francisco fez. Quando ele deixa a casa dos seus pais, aquela casa rica, tudo aquilo que vai viver com os simples, com os pobres, com os leprosos, né? Fora dos muros, ou seja, fora da proteção da cidade de Assis, o que ele quer dizer? Olha, vamos confiar em Deus, vamos confiar na misericórdia de Deus, na providência de Deus. E por isso, então, ele se joga nisso, se joga nessa providência de Deus. E aí ele não tem apego às coisas, né? Tanto que ele vai ensinar a nós, os frades, a não ter apego ao dinheiro, a não ter apego a essas coisas. Temos que trabalhar, ter o nosso salário, ok, isso está dentro da nossa regra, está tudo bem, né? Isso não tem nada a ver, então, com a pobreza. Você pode receber, desde que não seja aquilo causa de perdição para você. Essa eu acho que é a grande diferença hoje em dia, Padre Hélio. Perfeito. Frei Paulo Sérgio, uma sintonia que marcou a vida de Francisco foi a relação que ele estabeleceu com a natureza, com tudo aquilo que foi criado e estabelecido por Deus nesse mundo. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco disso e o reflexo dessa mensagem, que é atualíssima para os nossos dias. Quando nós falamos disso, Padre Hélio, sobre a espiritualidade de São Francisco em relação à criação, então nós estamos voltando para um homem, Francisco de Assis, que na Idade Média ele conseguiu transcender essa visão. Ele foi capaz de perceber que toda a criação é fruto de Deus, toda a criação provém de Deus e toda a criação reflete a beleza de Deus. E nessa compreensão de São Francisco, tudo se tornou irmão ou irmã, porque tudo provém de Deus, inclusive a pessoa humana. Então, se tudo é obra de Deus, tudo está nessa comunhão da beleza do Criador. E Francisco, louvando a Deus no Cântico do Irmão Sol, ele ressalta justamente essa beleza e essa integridade da criação, né? Que hoje é algo tão importante para nós. Está aí o Papa Francisco ressaltando outra vez a espiritualidade de São Francisco, talvez numa palavra, trazendo a espiritualidade de São Francisco para os nossos dias, atualizando essa espiritualidade, nos convocando outra vez a termos esse mesmo olhar de São Francisco para com a natureza, para com a vida, desse cuidado que devemos ter com a Mãe Terra, com o planeta Terra, que é a nossa única casa, é a nossa casa comum. E essa casa comum não é apenas para os seres humanos, é para todos os animais, é para as matas, é para os rios, é para as nascentes, é para os mares. Então, a espiritualidade de São Francisco hoje é totalmente atual e nos chama a ter esse olhar de São Francisco e de Santa Clara para percebermos a beleza em tudo aquilo que há e que nós somos chamados a cuidar dessa vida. Somos chamados a ser jardineiros de Deus, cuidando dessa casa, cuidando do planeta, respeitando toda a manifestação de vida. São Francisco, ele cuidava até daqueles animais que para nós não tinha valor, formigas, vermes, tudo para São Francisco tinha importância e tudo tinha um sentido de acontecer. Por isso, nas hortas de São Francisco, ele deixava um lugar para esses animais, para os vermes, para tudo aquilo que para nós não tem valor, que nós jogamos veneno. Então, São Francisco teve essa visão ampla, trazendo a criação, louvando e bendizendo a Deus por toda a criação, por toda a criatura, pela pessoa humana e por toda a manifestação da vida, porque toda vida é divina e toda vida deve ser respeitada e amada nessa relação de amor que São Francisco traz para nós, para o nosso tempo. Frei Edgar, uma tradição que os frades herdaram foi a bênção dos animais. Muitas pessoas não compreendiam, talvez, por não ser usual, mas é um patrimônio deixado pelo próprio São Francisco, que é esse de abençoar e de chamar a tudo e a todos de irmãos e irmãs. Fala um pouco para a gente dessa tradição de abençoar os animais que São Francisco deixa aos seus seguidores e à igreja. O nosso seráfico pai São Francisco amava todos os animais. Para ele, eram criaturas de Deus e, portanto, são irmãos e irmãs. E assim ele tratava todos com muito carinho e as pessoas levavam os animais a ele,
nós temos uma história muito interessante, muito bonita, né? De São Francisco já doentinho e acamado, a cigarra vai lá para poder, com seu barulho, intertê-lo, né? E ele fica feliz, dá um sorriso. Então, essas são coisas pequenas, bonitas da vida de São Francisco. E tantos outros momentos, né? Nós temos o lobo de Gúbio, como ele vai à cidade de Gúbio para acalmar, né? E faz esse pacto com o lobo de Gúbio e a cidade, e o lobo já não devora mais as pessoas e assim por diante. E tantos outros momentos que nós vemos São Francisco com uma relação muito bonita com os animais. Depois, se passou o tempo, os frades também foram tendo esse amor pelos animais e nasceu, então, a bênção para os animais. E hoje em dia todos nós fazemos. Aqui em Brasília, por exemplo, nós tivemos nesse dia de hoje, ainda está tendo a bênção dos animais, colocamos o dia todo, as pessoas estão vindo no nosso santuário, trazendo o seu animalzinho, tivemos diversos animaizinhos aqui hoje, para essa bênção. No nosso colégio Santo Antônio também aqui ao lado do nosso santuário, os pais dos filhos para serem abençoados. Então realmente uma grande tradição. Aí em Goiânia teve também, quando eu morei aí, a gente fazia, e certamente agora o Frei Paulo está aí, poderá falar sobre isso também, aconteceu em todos os nossos casos, nossos conventos, onde nós moramos no Brasil todo e fora do Brasil, nós abençoamos os animaizinhos nesse dia de hoje. É uma tradição muito antiga, uma tradição realmente franciscana, ou seja, nasce do coração do nosso seráfico Pai São Francisco. Né? Hoje em dia as pessoas gostam muito do seu animalzinho, e isso é muito bonito, muito belo, e realmente eu acho que a gente deve oferecer essa bênção para o animalzinho, né? É um sacramental, evidentemente, é uma bênção de uma oração do nosso seráfico Pai São Francisco. Perfeito. Frei Paulo Sérgio, já estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu tenho aqui em mãos, é uma edição ainda desatualizada, que é das fontes, né, dos escritos e biografias de São Francisco, crônicas e outros testemunhos do primeiro século franciscano. E me chama muito a atenção o modo como Tomás de Celano descreve o trânsito de São Francisco, que foi celebrado no dia de ontem e que no terceiro bloco a gente tem uma matéria especial sobre isso. Mas eu queria que o senhor explicasse o que é o trânsito de São Francisco. O trânsito de São Francisco é a celebração da passagem, da Páscoa de São Francisco. Então, esse trânsito é celebrado no dia 3, na véspera da festa de São Francisco, que é hoje, dia 4. O que vem a ser o trânsito? É uma celebração onde nós fazemos memória dos últimos momentos de vida de São Francisco, ele ali já totalmente moribundo, completamente cego, né? Nos últimos momentos de vida, as suas últimas palavras, os seus últimos ensinamentos, até que chega um momento que São Francisco canta: seja bem-vinda em uma morte da qual homem algum pode escapar. Feliz a quem ela encontrar preparada. Então, o trânsito é a celebração da Páscoa, da passagem de São Francisco, onde nós fazemos memória dos últimos momentos, das últimas palavras, dos últimos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, onde São Francisco pede para que o irmão lê para ele o Evangelho de João, onde Jesus, na última ceia, está despedindo dos seus irmãos, dos seus amigos, e São Francisco ali, nos seus últimos momentos, despedindo também dos seus irmãos, dos seus confrades, que em torno dele, né, se alegram, mas também choram a partida do Pai São Francisco. Certo. Então é uma celebração muito ungida, muito bela, e que traz a espiritualidade desse momento de Páscoa, de passagem, onde São Francisco passa deste mundo para a vida plena em Deus. É realmente um momento mágico, né, de uma espiritualidade muito grande, onde as pessoas muitas vezes choram, né, ao relembrar aqueles últimos momentos onde elas entram, né, onde elas celebram com São Francisco este momento tão mágico, tão importante para todos nós franciscanos e franciscanas do mundo inteiro.
E sempre onde nós temos aí uma paróquia franciscana é celebrado também de modo lúdico, através do teatro, através da demonstração da vivência desse momento tão importante para a história do franciscanismo. Mas eu quero agradecer aqui, infelizmente nosso tempo já acabou. Frei Paulo Sérgio, muito obrigado pela participação. Espero na próxima oportunidade, estando aqui em Goiânia, o senhor vir conhecer aqui os nossos estúdios, tá bom? Um abraço. Vamos sim, nós estamos aqui perto de você, nós vamos ir conhecer e fazer alguma participação. Obrigado, Padre Wellington. Eu que agradeço, desde já. O Frei Edgar já é sócio aqui da TV, muito obrigado, sempre que a gente precisa, está sempre nos atendendo. O senhor poderia então, estou vendo aí que o senhor está com a relíquia de São Francisco, nos conceder a bênção. Fiz questão de novamente trazer a relíquia do nosso seráfico Pai São Francisco e vamos então dar a bênção. O Senhor esteja sempre com você. Ele está no meio de nós. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Amém. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Que o Senhor volte para vós o seu olhar e que Ele vos dê sua paz. Amém. Com a intercessão de São Francisco de Assis, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu tô bom passado. Um abraço, Frei. Paz e bem. Paz e bem, paz e bem.